escrito: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Vamos orar novamente? Feche seus olhos. Pai de amor, louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, porque o teu povo se reúne aqui para ouvir a tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque nesse culto nós podemos ouvir o Senhor a falar conosco. E é neste momento que pedimos as tuas bênçãos, a iluminação do Santo Espírito, para que tudo aquilo que nós ouvirmos nessa noite seja para a confrontação do nosso coração, mas também para a conformação à imagem de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que você, nesse momento, imaginasse como se eu estivesse dando uma notícia a você climática. Então eu quero que você me imagine como um apresentador do clima. Eu sei que isso é meio difícil, porque eu não sou tão bonito quanto a Maju, mas eu creio que você vai exercitar a sua imaginação neste momento. Estamos aqui hoje para enfrentar a realidade de que as tempestades da vida estão se movendo violentamente pela nação e pelo mundo, com uma ferocidade que sugere fortes frentes contrárias. O calor aprasador da urgência em redimir a condição política, social e econômica da nossa comunidade conflita com os ventos contrários de nossa insensibilidade, omissão e cegueira. Não são apenas ocorrências isoladas e separadas. São, na verdade, o reflexo de uma cristandade de gueto, acomodada e distante da realidade. É necessário, então, vivermos e experimentarmos a realidade de um evangelho real. Pode parecer um pouco forte isso que eu proponho aqui na introdução. No entanto, eu tenho visto que vocês têm passado pelo livro de Atos. E ali vocês têm visto como os discípulos, os apóstolos, enfrentavam frentes contrárias. Ventos turbulosos ou ventos contrários fortes que tentavam tirá-los do lugar, tentava tirá-los do propósito. No entanto, em momento algum eles foram condicionados a uma bolha. Em momento algum eles foram condicionados a um gueto. Em momento algum eles foram acomodados. Em momento algum eles foram omissos em sua missão. Pelo contrário, se nós lembramos do primeiro século, nós vemos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, dizendo para eles assim: parem de achar que Cristo volta daqui a pouco, e parem de viver como se Cristo voltasse daqui a pouco, não no sentido esperançoso, mas no sentido de que eu vou vender todas as minhas coisas e Cristo volta e está tudo bem. Não, pelo contrário, fixem, tenham por cabeça de vocês, tenham na mente de vocês o amor, a esperança e a fé. Um amor abnegado, é isso que ele vai dizer. Uma fé operosa e uma esperança viva do retorno de Cristo. Então entenda que quando nós olhamos para a realidade de hoje, talvez a gente veja uma cristandade um tanto quanto aquém da realidade das Escrituras. Talvez nós estamos vivendo uma dificuldade de entender o cristianismo de fato. E nós nos fechamos mais. Nós nos tornamos pessoas reclusas a essa bolha, a esse gueto, acomodada, e às vezes até distante da realidade. Quem aqui nunca ouviu um sermão que não tem nada a ver com a realidade que tem vivido? Quem aqui nunca pensou, bem, estou lendo esse texto, mas como esse texto muda a minha expectativa de vida e a minha realidade? É por isso que eu queria
propor para você, olhando para aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui na carta aos Coríntios, na segunda carta, que é necessário lidar com perseguição, sofrimento e frentes contrárias a nós, ventos contrários a nós. Porque na verdade, na realidade do Evangelho e na realidade que Cristo nos propõe, essas fortes frentes contrárias se tornam algo muito bom. Se tornam algo, como o irmão de Jesus, Tiago, vai dizer, provações que nos tornam melhores. E aqui eu gostaria de lembrar algo que Marco Teles diz. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Morte aqui tem cheiro de vida. E o choro, às vezes, ganha contornos amarelos e soa festivo. Bem, se diante da realidade das coisas, os primeiros cristãos viviam também as perseguições, as provações, eles entendiam muito bem isso. Eles entendiam que na realidade do Evangelho as coisas ganham novas cores. E que a morte tem cheiro de vida. Por exemplo, o versículo 5 e versículo 7 do capítulo 1, diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ou seja, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. O versículo 7 diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo para nós, Jesus é o motivo pelo qual nós nos reunimos, e Jesus é o motivo pelo qual nós continuamos, nós prevalecemos, nós enfrentamos, nós agarramos o Evangelho de fato. Jesus é a razão do ministério de Paulo, bem como poder de Deus. Entenda que o apóstolo, então, ele vem construindo na carta, não tão somente a sua defesa do seu ministério, porque essa era uma preocupação de Paulo, mostrar que de fato ele era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas ele também vem dizendo sobre a essencialidade da pessoa de Cristo na sua vida e na vida da igreja. De forma que a beleza da carta de Coríntios se encontra na revelação da identidade de Cristo. Ora, pois, Cristo é o testemunho, Cristo é o alvo de todo cristão. Portanto, a argumentação de Paulo gira em torno dessa identidade. Ele vai dizer lá no capítulo 1, olha, Cristo é a razão para a nossa perseverança. No capítulo 2 ele vai dizer, Cristo é a razão para a nossa resolução de conflitos. No capítulo 3, Cristo é a razão da certeza da nossa vocação, o motivo pelo qual nós somos chamados. E aí no capítulo 3 ele diz ainda, Cristo é a confirmação de que somos crentes de verdade. E aí ele chega no capítulo 4, onde ele diz que o seu ministério está arraigado em Cristo. O poder pelo qual ele atua é Cristo. E aí vem os versos que nós lemos. A missão é Cristo. Viver como nós vivemos, encarar a realidade do Evangelho, encarar a realidade do reino, é por causa de Cristo. É por causa de Cristo que nós podemos abraçar o ser missional. O ser missional, entenda, é viver uma vida em missão, em sua qualidade e em sua quantidade. Ou seja, é viver refletindo os padrões do reino de Cristo todo o tempo da nossa vida. E é por isso que eu quero te propor nessa noite. A missão é Cristo. A missão é Cristo. E em primeiro lugar, essa missão que é Cristo, fé em comum, passado, presente e futuro. Olha o verso 13 da sua Bíblia. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. O argumento de Paulo não começa no versículo 13. Pelo contrário, o argumento de Paulo começa no versículo 7, quando ele diz que temos, porém, tesouro em vasos de barro, ou seja, ele é um vaso de barro e ele carrega um grande tesouro.
ou seja, a excelência do poder de Deus, Cristo Jesus. Nele ele carrega isso, mas ele é barro. Ele é um servo pequeno, limitado, frágil, mas que experimenta todas as formas de bênçãos de Deus, ou todas as formas de cuidado do Senhor. É como se nós estivéssemos lendo aqui João Batista, quando ele diz assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Paulo está fazendo essa construção. Paulo está dizendo assim: Cristo é tudo que nós temos enquanto nós não somos nada. E aí ele continua, porque ele está dizendo assim: bem, é essa fé que opera na minha vida, é essa fé que temos em Cristo, é essa fé que faz com que nós sejamos um só corpo. Todos fomos dotados por esta fé, essa fé que nos faz ter os olhos fitos em Cristo, e que nos faz dizer: olha, tendo porém o mesmo espírito da fé, nós dizemos: eu criei, por isso falei. Nós cremos e por isso falamos. O primeiro aspecto que é importante então nós entendermos é que essa fé é um elo unificador de todos nós. É um elo que nos faz parte do mesmo povo. É uma fé que garante para nós que o passado Cristo venceu e o futuro está garantido porque Ele já é vencedor. É uma fé que nos faz ter algo em comum, apesar das nossas diferenças. Paulo aqui está citando o Salmo de número 116. Paulo aqui ele está citando o Salmo de número 116, que no versículo 1 diz assim: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. E aí o salmista vai dizendo de momentos difíceis na sua vida. Só que lá no versículo 10 ele vai dizer assim: eu cria, mesmo que eu dissesse, estive sobremodo aflito. Ou seja, essa fé que permanece por séculos é o que permitiu ao salmista amar o Senhor apesar dos pesares. Paulo tem essa mesma fé. E esta fé que possibilita que o apóstolo seja repetidamente entregue à morte e ainda mantenha sua confiança em Deus. É essa fé que lhe permite comunicar a beleza do Evangelho em Cristo. Bem, quando a gente entende então que essa fé é um elo unificador, é a mesma fé no passado, no presente e no futuro, a gente começa a compreender algumas coisas na prática. A primeira coisa que a gente começa a compreender, e precisamos aprender, é sobre a universalidade da igreja. Queridos, nós fazemos parte de uma igreja que é universal. É uma igreja que compartilha da mesma crença em todos os lugares do mundo. Mas mais do que isso, compartilha da mesma crença durante toda a sua história. A gente aprende muito fácil que somos igreja aqui e somos igreja do outro lado do mundo. Isso é muito simples para nós, não é? Mas a gente precisa aprender também que somos igreja temporalmente. E entender que somos igreja temporalmente permite com que os nossos olhos fixem em Deus. Porque se somos a mesma igreja por anos, Deus vem cuidando dessa mesma igreja por anos. Deus vem guardando essa mesma igreja por anos. Deus vem graciosamente derramando bênçãos sobre nós. Deus mantém o seu povo. Deus guarda o seu povo. Deus cumpre as suas promessas. Deus faz do seu povo uma nação forte e proclamadora das virtudes daquele que nos chamou do império das trevas para a maravilhosa luz. Deus faz com que nós olhemos o passado e entendamos que Ele nos guarda por causa de uma missão. É por isso que o Salmo de número 77, versículo 14, o salmista diz: Tu és o meu Deus, que opera maravilhas entre os povos e tens feito notório o teu poder. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo de 96, versículo 3.
Salmo 98, versículo 2 diz: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Salmo 99, versículo 2: o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Versículo 1 do Salmo 105: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Louvai o Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Salmo 117, versículo 1. Entenda, queridos, a nossa missão não é de hoje, a nossa missão é antiga. E como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos perguntar o que devemos fazer ou como vamos enfrentar as fortes frentes contrárias. A Bíblia nos diz: anunciar entre as nações a sua glória e fazer conhecidos entre os povos os seus feitos. Ah, meus queridos, é essa fé. É a fé que permanece, é a fé em comum. Então, olhar para a universalidade da igreja é ver aquilo que Deus fez. Mas deixa eu te dizer mais uma coisa: se isso motiva o nosso coração a ir, há outra coisa que também motiva o nosso coração a permanecer e continuar indo. O que Cristo há de fazer com a sua igreja. Porque a igreja do Senhor é gloriosa, é vitoriosa. A igreja do Senhor reina e reinará eternamente com o Senhor. Olhar para a universalidade da igreja é entender que o futuro nosso está garantido nas mãos de Deus. E nós não temos do que nos envergonhar, pelo contrário, como Jesus chegou entre os discípulos, com medo, portas trancadas ali, quando Tomé pede para ver. E Jesus chega no meio deles e diz: paz seja convosco. Ou seja, a missão foi cumprida. Não há mais por que nós nos desesperarmos quanto à mensagem do Evangelho alcançar as nações, porque a missão foi cumprida. E aí em Atos capítulo 1, versículo 8, o próprio Senhor diz que cairia sobre nós poder do Espírito Santo para proclamar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus é vitoriosa. Ela já ganhou e o futuro está garantido. E por fim, ainda na prática, a gente começa a entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo não precisa de malabarismo. Enfrentar fortes frentes contrárias não é necessário que criamos uma maneira nova de fazer culto, inventar novas coisas. Pelo contrário, nós precisamos simplesmente, tão somente, do Evangelho, da fé, da crença, daquilo que acreditamos e verdadeiramente acreditamos. É por isso que C.S. Lewis vai dizer assim, quando ele escrevendo a carta, ou melhor, a carta do diabo ao seu aprendiz, o diabo maior está ensinando o diabo menor a como confundir a vida dos irmãos, né? A como confundir a vida dos membros da igreja. Ele diz assim: o horror pela mesma coisa de sempre é uma das mais preciosas paixões que incutimos no coração humano. Uma fonte infinita de heresias na religião, de conselhos estúpidos, de infidelidade conjugal e de inconstâncias nas amizades. Trazendo para o nosso tema, quando a gente vê tantas coisas difíceis acontecendo ao nosso redor, a gente fica pensando: como vamos tornar o Evangelho mais relevante? Como vamos alcançar pessoas? E ok, eu entendo essas preocupações. Só que a gente deixa de lembrar de uma coisa: a missão é tão antiga, mas tão vitoriosa quanto. Portanto, não perca de vista o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não perca de vista o mesmo de sempre, porque é o mesmo de sempre que tem salvado pessoas há mais de 2000 anos. É o mesmo de sempre que tem salvado a minha vida e a sua vida. É essa fé em comum. É isso que nos faz um. É isso que Cristo nos deixou. É por isso que Paulo diz: tendo o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso é que falei. Nós cremos e por isso que falamos.
A missão é Cristo, fé em comum, mas também a missão é Cristo, crer e permanecer. Olha o versículo 13 e 14, enquanto eu bebo mais um pouquinho de água. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Depois de Paulo ter falado os motivos pelos quais ele mantém uma fé em comum, ou que ele tem uma fé em comum, Paulo agora vai mostrar a força dessa fé. A força dessa fé não é uma fé só que nos impulsiona, mas é uma fé que nos faz permanecer, prevalecer, continuar firmes. Por isso entenda algo aqui. A grandeza das suas realizações, das nossas realizações, é proporcional ou será igual à profundidade das nossas realizações ou das nossas, melhor, convicções. Entenda, quanto mais nós acreditamos, mais nós fazemos. E quanto mais nós fazemos, mais nós acreditamos. Essa é a síntese disso que Paulo está falando. Eu creio de verdade que Cristo ressuscitou. Se eu creio que Jesus Cristo ressuscitou, então a minha fé é valorosa. A minha forma de enxergar a vida é maioral. Se Cristo não tivesse ressuscitado, é isso que ele vai dizer lá em Coríntios, na primeira carta, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Lá na primeira carta ele vai dizer assim: e somos tidos por falsas testemunhas, versículo de número 14 do capítulo 15. Porque se temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E ele vai continuar: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E mais, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ah, meus irmãos, a vida de Paulo se resume tão somente na vida de Cristo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo exatamente isso, olha, nós cremos e falamos sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará, ou seja, se Cristo vive, eu vivo, se Cristo manda eu fazer, eu faço, se Cristo permanece, eu permaneço. A razão de ele fazer o que ele faz, a razão de ele viver como ele vive é Cristo ressurreto. Então se há uma coisa que você deve levar dessa noite aqui, é esta: Cristo vive, e se ele vive, nós vivemos. Cristo está glorificado, e um dia nós seremos glorificados. Ah, meu irmão, o ato de crer e permanecer então se baseia na ressurreição de Cristo. O ato da nossa missão em enfrentar os ventos contrários se baseia em Cristo. E permita-te dizer mais uma coisa: o ato de crer e permanecer se baseia na ressurreição de Cristo e na garantia da nossa ressurreição. É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz: olha, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou o que o apóstolo Tiago diz, o irmão de Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Versículo 2, 3 e 4. Mas no versículo 12 ele traz a grande boa nova para nós. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa compreensão não é para então que nós sejamos pessoas inertes, como eu disse no início. Não é para que nós nos acomodemos.
nem nos tornemos pessoas insensíveis às adversidades desse mundo. Essa compreensão não é para que nós sejamos pessoas reclusas em um gueto, em uma bolha. Pelo contrário, essa compreensão é para que o meu e o seu coração sejam estimulados nas adversidades desse mundo. Essa compreensão é para que nós nos tornemos totalmente atentos às pessoas que nos cercam. Essa compreensão é para que nós sejamos atentos àquelas pessoas que muitas vezes são duras conosco. Aquelas pessoas que muitas vezes são maldosas conosco. Aquelas pessoas que muitas vezes são cruéis. Quer entender sobre isso? Olhe para Cristo. Você acabou de cantar sobre Ele nessa noite. E olhe, veja como Cristo foi a pessoa mais abordável, mais acessível e mais mansa e humilde ao tratar com as pessoas. Ah, mas você pode me dizer, Cristo é muito, né? Irmãos, é exatamente porque Cristo é Deus que foi tão difícil para Ele ser assim. Às vezes a gente olha para Cristo e fala assim, não, é muito impossível. De fato, é impossível. Nunca seremos igual a Ele perfeitamente. Mas Cristo sofreu muito mais do que nós sofreremos, porque Ele mesmo sendo Deus, teve que sofrer coisas difíceis em nosso lugar. Teve que suportar palavras duras das pessoas em nosso lugar. Teve que ser considerado maldito em nosso lugar. Exatamente por Ele ser Deus que tudo fica pior para Ele. E não tudo fica melhor. Porque mesmo sendo Deus, Ele conteve a sua ira divina diante dos nossos pecados. Mesmo sendo Deus, Ele conteve o seu furor divino quando nos quis resgatar. De forma que Ele em Mateus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então entenda que é Cristo o motivo pelo qual nós podemos crer e permanecer na verdade ou na missão do Evangelho. E realizar coisas grandiosas. Mas não por causa de nós, mas por causa de Cristo. E aí a nossa vida não pode ser enclausurada, não pode ser de gueto. Não podemos viver um cristianismo cercado apenas nas quatro paredes dessa igreja. Pelo contrário. Cristo nos ensinou a ir. Cristo nos ensinou a buscar. Cristo nos ensinou a olhar com compaixão. Afinal de contas, Hebreus, capítulo de número 3, ele vai nos ensinar sobre compaixão. Ele é aquele que se compadece. Queridos, às vezes olhamos para Cristo e podemos pensar, Ele foi Cristo? De modo algum. Antes, o meu desafio para você nessa noite não é seja como Cristo, mas permaneça em Cristo. Confie em Cristo. Creia em Cristo. Porque nos passos de Cristo, nós nunca conseguiremos trilhar. Ele foi muito melhor e maior do que nós. É por isso que nos passos de Cristo a única coisa que nós podemos fazer é confiar de que Ele fez o que nós não poderíamos fazer. Permaneça, confie, creia. Ele é o perfeito de Deus que suportou todas as coisas por nós e nos garante a vida eterna. Ele é o porto onde nós podemos aportar. Ele é a âncora em qual a nossa vida pode se fixar e não mais se atribular nos mares revoltosos que nos cercam. Ele é segurança. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. A missão é Cristo, fé em comum, crer e prevalecer e por fim, o caráter relevante da missão. Eu não poderia deixar de pensar sobre isso. Eu não poderia terminar esse sermão sem dizer sobre como a nossa missão acontece.
como nós vamos falar de Cristo? Como nós vamos mostrar ao mundo que nós temos essa fé, que nós prevalecemos nela? E é por isso que o apóstolo Paulo nos ajuda quando ele diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. E aqui eu quero trazer um filósofo francês chamado Ellul, quando ele diz assim: é preciso que o cristão seja esse símbolo. Qual símbolo? Sal e luz, verdadeiramente. Ou seja, que em sua vida e em suas palavras, ele faça aparecer essa aliança aos olhos dos homens. E preste atenção agora: sem isto, esta terra se sente privada da aliança, não sabe mais para onde, não tem nenhum conhecimento por si, não tem mais nenhuma certeza quanto à sua preservação. Deixa eu te dizer uma coisa: o caráter da nossa missão estabelece para nós a relevância do Evangelho como um ato de amor em favor de todo aquele que é carente e necessitado, como um ato de graça a todo aquele que é carente e necessitado, e como um ato que glorifica ao nosso Deus. Um ato de amor, um ato de graça e um ato de glória ao nome do nosso Deus. Um ato de amor é quando a gente olha para Cristo e a gente percebe que a prova da misericórdia de Cristo para com você não é a sua vida, não é a minha vida. A prova de misericórdia para com você é a vida dele, porque por amor ele foi violentado, por amor ele foi mal compreendido, por amor ele foi traído e abandonado eternamente no seu lugar. Enquanto não entendermos isso, seremos então missionários tolos em uma caminhada sem sentido. Enquanto não entendermos o amor de Cristo por nós e que é esse amor que nós revelaremos ao mundo, seremos pessoas tolas. Nós precisamos amar, nós precisamos abençoar. Existe uma comunidade nos Estados Unidos que eles entenderam que a igreja só é igreja quando ela abençoa. E não abençoa porque quer converter pessoas, porque quer alcançar pessoas. Pelo contrário, ela abençoa porque ela quer simplesmente abençoar. Ela quer simplesmente cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Queridos, a gente precisa aprender a sermos missionários mais amorosos, mais acessíveis, mais abordáveis. O caráter relevante da missão, então, ele se revela em amor. Um amor que não se molda aos desejos humanos, um amor que não se dobra a vontades egoístas do coração, mas se faz no poder da palavra de Deus e se estabelece no próprio ser de Deus. Um amor santo, um amor justo, um amor amoroso, um amor compassivo. Se estabelece em amor, mas se estabelece em graça também. O caráter relevante da missão é o estabelecimento da graça ao mundo. Nada mais real do que entendermos que a nossa vida é um meio de graça ao mundo. Se nós somos verdadeiramente crentes no mundo onde Deus nos colocou, onde Ele nos colocou, seremos graciosos e seremos meios de graça a este mundo. E entenda, nós somos um chamariz, nós somos uma grande fonte para este mundo. Lembre daquilo que Jesus disse aos fariseus, lá em Lucas capítulo 4, quando ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, ou seja, aquele que é aflito e abatido de espírito, me enviou-me para proclamar libertação aos cativos. E a ideia aqui é aqueles que estão exilados, arrastados da sua própria terra e forçados a viver num país estranho. E ele me ungiu também para trazer restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, naquela época, quando a pessoa ficava muito tempo enclausurada, ela não enxergava mais. Ou seja, Cristo está dizendo: eu fui ungido, o Espírito do Senhor está sobre mim para falar aos aflitos e abatidos, aos cativos, aqueles que já estão tanto tempo em prisão que não enxergam mais, e por último,
pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Queridos, isso é graça. Porque o abatido pode dar algo, o oprimido poderia oferecer alguma coisa, o exilado poderia fazer algo, o cativo, não. Mas Cristo veio para trazer tudo isso à vida daquelas pessoas. Vamos mudar isso? Cristo veio para trazer isso à nossa vida. Graças a nós que estávamos cansados, abatidos, aflitos, exilados, cativos, oprimidos e sem mais visão, sem mais perspectiva de vida. Cristo trouxe graça, Cristo trouxe aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Amor, graça, para quê? Para a glória de Deus. O caráter relevante da missão é visto na glória de Deus. O objetivo e propósito principal do homem, eu sei que vocês sabem, é glorificar a Deus e ter prazer nele eternamente. Ao final de nossa vida, então, a questão não será quantas pessoas nós alcançamos. Eu já tive pessoas conhecidas que ficavam contando vantagem por terem passado vários momentos da vida em pregação do evangelho, em participarem de cruzadas evangélicas, de missões e tudo mais, até contabilizando, eu já preguei para 6.000 e tantas pessoas. Não entendeu nada ainda do evangelho, porque o evangelho não é para mim. O evangelho não é para que eu diga quantas pessoas foram aceitas, ou quantas pessoas aceitaram a Cristo por causa da minha pregação. O evangelho é para a glória de Deus. E ao final da vida, então, não é perguntar quantas pessoas nós convertemos, mas o quanto nós, de fato, glorificamos a Deus neste mundo. Quanto de fato nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Quanto de fato nós fomos amorosos e graciosos às pessoas que estavam ao nosso redor. Quanto de fato nós permanecemos no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quanto de fato a minha fé, a sua fé permaneceu alicerçada na mensagem do evangelho. O resultado, a glória de Deus. Sempre a glória de Deus. Sempre. A questão final da nossa vida é: glorificamos ou não a Deus? Porque a nossa missão é para a glória de Deus. É por isso que eu termino dizendo a você: Cristo é a fé que nos faz um. Cristo é a salvação e a eterna certeza que estaremos com Deus. E Cristo é a relevância que esse mundo mais precisa em dias tão conturbados e violentos. Porque Cristo e o seu evangelho nos ensina que a nossa fé é eterna. Cristo nos ensina que um dia toda missão terá seu fim para dar lugar à adoração no novo céus e na nova terra. Cristo nos ensina que o evangelho é o que alcança o abatido, o sobrecarregado, o aflito, com amor e graça para a glória de Deus. A missão é Cristo. Então somente Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, louvado seja o nome do Senhor em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, por uma noite como essa, onde podemos relembrar, onde podemos, ó Deus, ser confrontados com a mensagem do Teu Evangelho, que traz para nós propósito de vida, que traz para nós, ó Deus,
o significado de verdadeiramente sermos cristãos. Um significado que nos mostra, ó Deus, que na eternidade o Senhor já previa que o teu evangelho alcançaria o mundo. E essa fé foi nos dada, e essa fé hoje nós podemos compartilhar. Ó Deus, obrigado também, Pai, porque é através dessa mensagem de hoje que nós podemos prevalecer, sabendo, ó Deus, que se contigo ou com Cristo sofremos, com Ele seremos glorificados, e a ressurreição para nós é uma certeza, e a nossa mensagem não é vã, mas é vitoriosa. Ó Deus, obrigado, porque essa mensagem mostra ao nosso coração nessa noite sobre amor, graça e glória de Deus. Ó Deus, que o Senhor nos permita então abraçar o teu evangelho e vivê-lo da melhor forma, que é Cristo Jesus em nossa vida. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.